A noite chegou. E pouco a pouco, tudo aquilo que exigiu sua atenção durante o dia começa a se afastar. As vozes ficam mais distantes. As tarefas perdem força. As preocupações já não precisam ser resolvidas neste momento. Você não precisa encontrar respostas agora. Não precisa organizar toda a sua vida antes de dormir. Não precisa provar nada. Não precisa conquistar nada nesta noite. Pode apenas permanecer aqui, ouvindo, deixando cada palavra chegar com calma, sem esforço, sem pressa. Talvez o dia tenha sido longo. Talvez sua mente ainda esteja carregando conversas, decisões, lembranças e pequenas tensões. Tudo isso pode descansar. Não é necessário expulsar nenhum pensamento. Não é necessário lutar contra a mente. Apenas permita que cada pensamento passe, como algo que se aproxima, e depois se afasta. Você não precisa segui-lo. Não precisa acreditar nele. Não precisa transformá-lo em uma ordem. Durante muito tempo, talvez você tenha sido duro demais consigo mesmo. Talvez tenha tentado mudar por meio da cobrança. Talvez tenha acreditado que precisava se pressionar, se criticar ou se ameaçar para avançar. Mas a mente não encontra paz quando vive em guerra consigo mesma. E uma mente cansada não precisa de mais violência. Precisa de direção. Precisa de segurança. Precisa ouvir, com calma, que existe outro caminho. Esta noite não é uma luta contra quem você foi. É apenas o começo de uma relação diferente consigo mesmo. Uma relação mais tranquila, mais firme, mais consciente. Você pode reconhecer os seus padrões sem se condenar. Pode enxergar aquilo que o limitou sem transformar essa percepção em culpa. Pode admitir que adiou decisões, que abandonou caminhos, que duvidou da própria capacidade. E ainda assim compreender que nada disso precisa decidir o restante da sua vida. O passado não é uma ordem. O passado é apenas o lugar de onde você veio. Ele não é o lugar onde você precisa permanecer. Deixe esta ideia se aproximar devagar. Você não é a dúvida que sentiu. Você não é o medo que apareceu. Você não é a oportunidade que perdeu. Você não é o projeto que interrompeu. Você não é a promessa que ainda não conseguiu cumprir. Existe em você algo maior do que esses momentos. Existe uma mente capaz de observar, capaz de aprender, capaz de escolher novamente, capaz de repetir uma nova direção, até que essa direção se torne natural. Eu não sou os padrões que aprendi. Sou a mente que pode transformá-los. Eu não sou os padrões que aprendi. Sou a mente que pode transformá-los. Não tente forçar essa frase. Apenas deixe que ela permaneça. Como uma ideia tranquila. Como uma possibilidade. Como uma porta que começa a se abrir sem ruído. Talvez você não precise se tornar outra pessoa. Talvez precise apenas deixar de obedecer, todos os dias, às antigas ordens do medo. Talvez o seu potencial nunca tenha desaparecido. Talvez tenha apenas ficado escondido atrás de dúvidas repetidas, de hábitos antigos, de uma voz interior que aprendeu a esperar sempre o pior. Essa voz pode descansar também. Ela tentou protegê-lo. Tentou evitar rejeição. Tentou evitar fracasso. Tentou evitar dor. Mas você já não precisa entregar a ela todas as decisões. Pode escutá-la e ainda assim escolher outro caminho. Pode sentir medo e continuar seguro. Pode sentir dúvida e continuar inteiro. Pode não saber tudo e ainda assim dar o próximo passo quando o dia chegar. Por enquanto, apenas descanse. Nada precisa ser feito. A mudança começa de maneira silenciosa.
Começa quando uma ideia antiga deixa de parecer absoluta. Começa quando você percebe que um pensamento não é uma sentença. Começa quando deixa de lutar contra si mesmo e começa a caminhar ao seu próprio lado. A noite oferece esse espaço. Um espaço sem cobrança, sem urgência, sem comparação. Apenas você, sua mente e uma nova direção sendo apresentada com calma. Você está seguro para descansar. Seguro para deixar o dia terminar. Seguro para não controlar tudo. Seguro para permitir que uma nova forma de pensar encontre espaço dentro de você. Não é necessário acreditar em cada palavra imediatamente. Apenas ouça. A familiaridade virá. A resistência diminuirá. A mente aprenderá. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia distante começará a parecer possível. Eu posso mudar sem me atacar. Eu posso crescer sem me condenar. Eu posso descansar sem abandonar meus sonhos. Eu posso começar de novo sem negar a minha história. Deixe essas palavras se acomodarem. Sem pressa. Sem esforço. A noite é longa. E você não precisa correr dentro dela. A autossabotagem nem sempre parece autossabotagem. Muitas vezes, ela chega com uma voz calma. Uma voz que diz que amanhã será melhor. Que ainda falta alguma coisa. Que você precisa estar mais preparado. Que o momento não é perfeito. Que seria melhor esperar. E enquanto você espera, a vida continua. Os dias passam. As ideias perdem força. A coragem diminui. E aquilo que poderia ter começado permanece apenas dentro da mente. Não porque você seja fraco. Não porque não tenha capacidade. Mas porque uma parte de você aprendeu a associar movimento a perigo. Começar pode significar ser visto. Ser visto pode significar ser julgado. Concluir pode significar ser avaliado. Crescer pode significar mudar. E mudar pode parecer ameaçador para uma mente acostumada ao que já conhece. Por isso, não se condene. A autossabotagem não é sua identidade. É apenas um mecanismo aprendido. Uma tentativa antiga de evitar dor. Uma forma de proteção que permaneceu ativa por tempo demais. Talvez você tenha aprendido a desistir antes que alguém pudesse rejeitá-lo. Talvez tenha aprendido a diminuir seus sonhos para não sentir decepção. Talvez tenha aprendido a não se comprometer completamente, para poder dizer, depois, que não tentou de verdade. Talvez tenha aprendido a esperar confiança, antes de agir. Mas a confiança raramente chega antes do movimento. Ela costuma nascer depois do primeiro passo. Depois da primeira tarefa concluída, depois da primeira promessa cumprida. Depois da primeira vez em que você percebe que pode continuar, mesmo sem sentir certeza. Minha confiança cresce enquanto ajo. Minha confiança cresce enquanto ajo. Essa frase não exige pressa. Não exige grandes decisões nesta noite. Ela apenas lembra à sua mente que confiança pode ser construída. Pode crescer devagar. Pode nascer em pequenos atos. Pode começar com algo simples. A autossabotagem se alimenta de repetição. Um pensamento é repetido. Depois, torna-se uma expectativa. A expectativa influencia uma escolha. A escolha produz um resultado. E o resultado parece confirmar o pensamento inicial. A pessoa pensa que não é capaz. Por isso, evita tentar. Como evita tentar, não desenvolve capacidade. E então conclui que estava certa. Mas não era incapacidade. Era um ciclo. E ciclos podem ser interrompidos. Devagar. Com consciência. Com repetição.
com pequenas escolhas diferentes. Você não precisa destruir toda a autossabotagem de uma só vez. Precisa apenas começar a reconhecê-la. Reconhecer quando ela pede mais tempo, quando exige perfeição, quando procura aprovação, quando transforma um erro em sentença, quando usa o cansaço de hoje para decidir todo o futuro. Apenas reconheça, sem raiva, sem medo, sem vergonha. Aquilo que é reconhecido perde parte do poder. Aquilo que recebe um nome deixa de agir completamente escondido. E quando o padrão aparecer, você poderá dizer em silêncio: eu conheço essa voz. Eu sei o que ela está tentando fazer. Ela quer me proteger, mas eu posso escolher com calma. Eu posso permanecer. Eu posso continuar. O mecanismo que um dia tentou protegê-lo não precisa continuar governando sua vida. Ele pode descansar. Você já não precisa evitar tudo aquilo que pode causar desconforto. Desconforto não é sempre perigo. Às vezes é apenas crescimento. Às vezes é apenas o começo de uma habilidade. Às vezes é apenas uma parte antiga de você percebendo que não terá mais o mesmo comando. E isso está bem. Você pode crescer lentamente. Pode mudar sem violência. Pode deixar o conhecido sem se perder. Pode aprender a se sentir seguro em uma vida maior. Uma vida em que você conclui. Uma vida em que você permanece. Uma vida em que sua palavra ganha força. Uma vida em que você não abandona a si mesmo toda vez que a dificuldade aparece. Eu não abandono mais a mim mesmo quando o caminho se torna difícil. Eu não abandono mais a mim mesmo quando o caminho se torna difícil. Deixe essa ideia permanecer. Ela não significa que você nunca descansará. Não significa que nunca mudará de plano. Não significa que insistirá em tudo. Significa apenas que você não desaparecerá de si mesmo. Que continuará presente. Que observará. Que aprenderá. Que escolherá com mais consciência. Seu passado pode explicar alguns dos seus padrões, mas não decide o seu futuro. Seu passado pode explicar alguns dos seus padrões, mas não decide o seu futuro. Você pode ter repetido algo durante anos e ainda assim escolher uma repetição diferente. Pode ter acreditado em uma ideia por muito tempo e ainda assim perceber que ela não é verdade. Pode ter vivido abaixo do próprio potencial e ainda assim começar a se aproximar dele. Não nesta noite por meio de esforço, mas por meio de uma nova familiaridade. A familiaridade com a ideia de que você pode permanecer, com a ideia de que você pode aprender, com a ideia de que você pode confiar em si mesmo novamente. A confiança volta devagar, em silêncio, uma promessa por vez, uma escolha por vez, um retorno por vez. E, enquanto você descansa, sua mente começa a aceitar algo simples. Você não está condenado a repetir para sempre aquilo que aprendeu no passado. Antes do sono, a mente se torna mais silenciosa, não completamente vazia, não completamente livre de pensamentos, mas menos ocupada com o mundo exterior. E nesse espaço, as ideias repetidas encontram um caminho mais tranquilo. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente é influenciada pelos pensamentos dominantes. Aquilo que é repetido com emoção, com frequência, com familiaridade, começa a ocupar um lugar mais profundo. Isso não acontece por magia. Acontece porque a mente aprende pela repetição, assim como aprendeu a duvidar, assim como aprendeu a esperar o pior, assim como aprendeu a recuar diante de determinadas situações. Ela também pode aprender uma nova direção.
pode aprender calma. Pode aprender confiança. Pode aprender disciplina. Pode aprender uma relação mais serena com a prosperidade. Pode aprender que crescer não é perigoso, que receber não é errado, que concluir não é uma ameaça, que ser visto não precisa significar ser ferido. Muitas pessoas terminam o dia repetindo problemas, revendo conversas, imaginando perdas, antecipando fracassos. E, sem perceber, levam essas imagens para o sono. A mente passa a noite próxima daquilo que recebeu por último. Por isso, esta noite você oferece outra impressão. Não uma promessa exagerada. Não uma fantasia. Apenas uma direção. A direção de uma mente mais firme, mais tranquila, mais consciente. Você não precisa memorizar nada. Não precisa repetir todas as frases. Não precisa se esforçar para acompanhar. Pode permitir que algumas palavras passem. Pode perder trechos. Pode começar a dormir. O roteiro não exige sua atenção completa. Ele apenas continua apresentando ideias à sua mente. Ideias de segurança. Ideias de capacidade. Ideias de merecimento. Ideias de persistência. O subconsciente não precisa ser pressionado. Ele precisa de repetição, de calma, de imagens que possam ser aceitas sem resistência. Por isso, ouça devagar. Mesmo que sua mente se afaste, mesmo que os pensamentos apareçam, mesmo que o sono comece a chegar. Eu estou seguro para mudar. Eu estou seguro para crescer. Eu estou seguro para descansar. Eu estou seguro para deixar antigas ideias perderem força. A mente aprende aquilo que recebe com frequência. Durante muito tempo, talvez tenha recebido frases de medo. Frases como: não vai dar certo. Não é para mim. É tarde demais. Eu nunca termino nada. Eu sempre volto ao mesmo ponto. Essas frases se tornaram conhecidas. E tudo aquilo que é conhecido parece verdadeiro, mesmo quando não é. Mas familiaridade não é verdade. Uma ideia pode ser repetida durante anos e ainda assim estar errada. Você pode ter repetido que não é disciplinado, mas disciplina pode ser construída. Pode ter repetido que não sabe lidar com dinheiro, mas isso pode ser aprendido. Pode ter repetido que não possui sorte, mas escolhas melhores podem ampliar oportunidades. Pode ter repetido que sempre desiste, mas permanecer é uma habilidade. E habilidades crescem quando são praticadas. Minha mente pode aprender. Minha disciplina pode crescer. Minha capacidade pode se expandir. Minha relação com a prosperidade pode amadurecer. Eu não preciso ser perfeito para avançar. Eu não preciso saber tudo para começar. Eu não preciso sentir confiança completa para dar um pequeno passo. Essas frases não tentam convencê-lo de algo impossível. Apenas retiram o peso de antigas conclusões. Você não precisa estar pronto para toda a vida. Precisa apenas estar disponível para o próximo passo. Não precisa sustentar todo o futuro nesta noite. Precisa apenas descansar. Amanhã, uma pequena escolha poderá continuar o trabalho. Uma tarefa. Uma decisão. Um retorno. Uma ação simples. A noite oferece a direção. O dia oferece a prática. A mente ouve. A vida confirma. Cada vez que você faz algo diferente, oferece uma nova evidência. Cada vez que conclui algo pequeno, a mente aprende. Cada vez que retorna depois de se distrair, a mente aprende. Cada vez que escolhe não abandonar, a mente aprende. A autossugestão prepara o caminho. A ação torna o caminho real. Mas, por enquanto, não há ação. Há apenas descanso.
Há apenas palavras suaves. Há apenas uma nova descrição de quem você pode se tornar. Eu estou me tornando alguém em quem posso confiar. Eu estou me tornando alguém em quem posso confiar. Não é necessário sentir algo forte. Não é necessário sentir emoção. A frase pode apenas permanecer, como uma semente, como uma ideia simples, como uma possibilidade que começa a parecer menos distante. Você está se tornando alguém em quem pode confiar, não de uma vez, não por meio de uma promessa grandiosa, mas lentamente, de maneira verdadeira, em cada pequeno compromisso cumprido, em cada retorno, em cada escolha que respeita o futuro. A mente recebe essa imagem, a imagem de alguém mais calmo, mais constante, mais presente. Alguém que não precisa correr, alguém que não precisa provar, alguém que apenas continua. Deixe essa imagem acompanhar você, sem esforço, sem necessidade de mantê-la. Ela pode ficar mais distante, pode se misturar ao sono. A mente continuará ouvindo. A mente continuará aprendendo. E a noite continuará fazendo aquilo que a noite sabe fazer. Diminuir o ruído. Afastar a tensão. E abrir espaço para aquilo que você escolheu repetir. A autossugestão é a escolha consciente das ideias que receberão repetição. Durante muito tempo, talvez outras vozes tenham escolhido por você. Vozes de medo. Vozes de comparação. Vozes de escassez. Vozes que disseram que você não era capaz. Que desejar mais era errado. Que riqueza não combinava com você. Que crescer significava perder pessoas. Que prosperar significava tornar-se alguém que você não queria ser. Essas ideias podem ter entrado na mente muito cedo. Podem ter sido repetidas por pessoas importantes. Podem ter sido confirmadas por momentos difíceis. E, por serem antigas, passaram a parecer parte de você. Mas não são. São apenas ideias. E ideias podem ser substituídas por outras ideias. Com calma. Com tempo. Com repetição. Você não precisa discutir com o passado. Não precisa provar que todas as pessoas estavam erradas. Apenas precisa escolher o que continuará recebendo espaço. A partir desta noite, algumas frases antigas deixam de ser alimentadas. A frase que diz que você não merece. A frase que diz que sempre será assim. A frase que diz que nada muda. A frase que diz que o sucesso pertence apenas a outros. Essas frases podem descansar. Você não precisa mais carregá-las. No lugar delas, uma nova linguagem começa a surgir. Eu posso crescer sem culpa. Eu posso prosperar sem abandonar meus valores. Eu posso receber os resultados do valor que construo. Eu posso aprender a lidar com responsabilidades maiores. Eu posso me tornar mais capaz. Não há exagero nessas frases. Elas não dizem que tudo chegará sem esforço. Não dizem que o sono resolverá sua vida. Dizem apenas que a possibilidade existe e que sua mente pode deixar de bloquear aquilo que você ainda nem tentou construir. Merecimento não é receber tudo sem fazer nada. Merecimento é não sabotar aquilo que você construiu com honestidade. É permitir-se receber. É não fugir quando a oportunidade aparece. É não diminuir o próprio trabalho por medo de ocupar espaço. É não destruir os resultados por sentir que não pertence a eles. Você pode pertencer à vida para a qual se preparou. Pode ocupar os lugares que alcançou com integridade. Pode aceitar reconhecimento sem se sentir culpado. Pode administrar dinheiro sem medo. Pode criar segurança sem perder humanidade. Pode desejar conforto sem se tornar vazio. Pode crescer e continuar sendo você.
Uma vida melhor não é uma traição ao seu passado. Uma vida melhor não é uma traição ao seu passado. Talvez essa frase encontre resistência. Talvez uma parte de você tema afastar-se das pessoas que ama. Talvez tema ser julgado. Talvez tema que o crescimento mude relações. Mas você não precisa diminuir a própria vida para provar amor. Pode crescer com respeito. Pode ajudar sem se apagar. Pode avançar sem humilhar ninguém. Pode construir uma vida maior e continuar inteiro. A autossabotagem muitas vezes aparece quando algo começa a dar certo, quando a oportunidade se aproxima, quando o trabalho começa a ser reconhecido, quando o dinheiro começa a aumentar. Nesse momento, a mente antiga sente desconforto. Ela está acostumada à falta. Está acostumada ao limite. Está acostumada a uma identidade menor. Então tenta voltar ao conhecido. Cria distrações. Cria impulsos. Cria conflitos. Cria razões para abandonar. Mas você pode aprender a permanecer seguro também no crescimento. Eu estou seguro quando as coisas começam a dar certo. Eu estou seguro para receber. Eu estou seguro para administrar. Eu estou seguro para continuar. Deixe essas palavras chegarem com calma. Sem força. Sem cobrança. Apenas como um novo lugar onde a mente pode descansar. Você não precisa fugir do sucesso. Não precisa destruir a estabilidade. Não precisa se afastar das oportunidades. Pode aprender a sustentar. Pode aprender a preservar. Pode aprender a crescer aos poucos. Cada nível da vida ensina aquilo que o próximo nível exigirá. Você não precisa estar pronto para tudo. Apenas para aprender. Minha capacidade cresce quando é utilizada. Minha capacidade cresce quando é utilizada. Capacidade não é algo fixo. Ela se expande. A prática ensina. A experiência fortalece. A repetição transforma o difícil em familiar. Aquilo que hoje exige esforço pode, um dia, tornar-se natural. Por isso, não se cobre domínio imediato. Permita-se ser iniciante. Permita-se aprender. Permita-se errar sem abandonar. Permita-se corrigir sem se destruir. Eu aprendo sem me humilhar. Eu corrijo sem me atacar. Eu posso errar e continuar digno. Eu posso recomeçar sem voltar a ser quem eu era. A mente recebe essas frases. Elas não precisam produzir emoção. Precisam apenas permanecer próximas. Como uma voz mais calma, mais madura, mais justa. Uma voz que não nega seus erros, mas também não usa seus erros para condenar toda a sua identidade. Essa voz está crescendo. A voz da consciência. A voz da direção. A voz que diz: você pode continuar. Você pode aprender. Você pode receber. Você pode construir. Você pode descansar. E enquanto descansa, não precisa decidir nada. Apenas permita que a ideia de prosperidade se torne menos ameaçadora, menos distante, mais serena, mais possível. Prosperidade como estabilidade. Prosperidade como liberdade. Prosperidade como capacidade de escolher. Prosperidade como resultado de valor, disciplina e persistência. Uma mente rica não precisa correr. Ela aprende a reconhecer possibilidades. Aprende a administrar. Aprende a esperar. Aprende a construir. E você pode aprender também. Talvez uma das formas mais comuns de autossabotagem seja esperar sentir vontade. Esperar o momento certo. Esperar inspiração. Esperar uma confiança que pareça completa. Mas a vontade muda. A motivação muda. O humor muda.
E uma vida não pode depender apenas de sentimentos que mudam. A disciplina oferece outra base. Não uma disciplina agressiva. Não uma disciplina de punição. Uma disciplina tranquila. Uma disciplina que respeita o futuro. Uma disciplina que diz: mesmo devagar, eu continuo. Mesmo sem entusiasmo, eu permaneço. Mesmo depois de um erro, eu retorno. Eu permaneço quando o entusiasmo diminui. Eu permaneço quando o entusiasmo diminui. Persistir não significa viver cansado. Não significa ignorar o corpo. Não significa insistir em tudo. Significa não transformar uma emoção passageira em uma decisão definitiva. Você pode descansar sem abandonar. Pode reduzir o ritmo sem desistir. Pode mudar o método sem abandonar a direção. Pode ter um dia difícil sem concluir que toda a vida fracassou. A autossabotagem gosta de extremos. Ou tudo, ou nada. Ou perfeição, ou fracasso. Ou força total, ou abandono. Mas a vida real acontece no meio. Em dias fortes. Em dias simples. Em dias em que você faz muito. Em dias em que faz apenas o suficiente para manter o vínculo com o propósito. O suficiente também possui valor. Um pequeno passo também conta. Uma tarefa concluída também muda a identidade. Um retorno também é progresso. Eu não transformo um erro em uma desculpa para abandonar todo o caminho. Eu não transformo um erro em uma desculpa para abandonar todo o caminho. Talvez você tenha começado muitas vezes, e talvez isso tenha criado vergonha, mas começar novamente não é vergonha. É uma forma de coragem. Cada recomeço pode trazer mais consciência, mais conhecimento, mais maturidade. Você não volta ao início sendo a mesma pessoa. Leva consigo aquilo que aprendeu. Leva as tentativas. Leva os erros. Leva a percepção do que não funcionou. E isso muda tudo. Eu posso recomeçar sem voltar a ser quem eu era. Eu posso recomeçar sem voltar a ser quem eu era. Não existe necessidade de pressa. A pressa costuma produzir tensão. E a tensão faz a mente procurar fuga. O caminho pode ser firme e lento, constante e humano, profundo e silencioso. Você não precisa transformar cada dia em uma prova. Pode apenas realizar o próximo ato, a próxima escolha, a próxima tarefa, a próxima hora bem utilizada. Um passo coerente vale mais do que uma intenção adiada. Um passo coerente vale mais do que uma intenção adiada. Quando o dia chegar, talvez você ainda sinta resistência. Isso não significa que nada mudou. A resistência pode aparecer. A diferença estará na forma como você responderá. Em vez de discutir por muito tempo, poderá começar pequeno. Em vez de esperar vontade, poderá iniciar por alguns minutos. Em vez de pensar em tudo, poderá pensar apenas no próximo movimento. O começo reduz o peso. A ação diminui a imaginação do medo. E muitas vezes, a tarefa que parecia enorme começa a perder força depois dos primeiros minutos. Você não precisa vencer o dia inteiro ao acordar. Precisa apenas não entregar a manhã inteira ao primeiro impulso. Pode levantar. Pode começar. Pode retornar. Pode continuar. Estou me tornando alguém em quem posso confiar. Minha palavra para mim mesmo ganha força a cada dia. Cada compromisso cumprido é uma mensagem. Cada tarefa concluída é uma mensagem. Cada retorno é uma mensagem. A mente observa. A mente aprende. A mente começa a dizer: talvez eu possa confiar em mim. Talvez eu possa permanecer. Talvez eu possa concluir. E, com o tempo,
o talvez se torna uma certeza tranquila, não uma certeza barulhenta. Não uma certeza que precisa convencer os outros. Uma certeza interna. A certeza de alguém que viu a si mesmo continuar. Eu me conduzo com firmeza e respeito. Eu não preciso me odiar para mudar. Eu não preciso me punir para crescer. Eu posso construir disciplina a partir do respeito pelo meu futuro. Essa disciplina não grita. Ela não ameaça. Ela não humilha. Ela apenas retorna. Retorna ao propósito. Retorna à tarefa. Retorna ao caminho. Quantas vezes forem necessárias. Você pode se distrair e retornar. Pode cansar e retornar. Pode duvidar e retornar. Pode falhar e retornar. O retorno é uma força. O retorno impede que um momento se transforme em destino, e você está aprendendo a retornar. Devagar. Com menos culpa. Com menos drama. Com mais serenidade. A vida que você deseja não exige que nunca se desvie. Exige apenas que você pare de transformar cada desvio em abandono. Deixe essa ideia ficar. Sem esforço. Sem necessidade de lembrar amanhã. Ela estará em você. A ideia de que pode retornar. A ideia de que pode continuar. A ideia de que sua disciplina não precisa ser perfeita para ser real. Sua mente está aprendendo uma forma mais gentil de persistência. Uma persistência que não machuca. Uma persistência que sustenta. Uma persistência que permanece. E você pode descansar dentro dessa ideia. Riqueza começa antes do dinheiro. Começa na forma como a mente observa a vida. Uma mente presa à escassez procura sempre aquilo que falta. Procura o risco. Procura a perda. Procura a prova de que não haverá o bastante. E mesmo quando algo chega, continua com medo. Medo de perder. Medo de não sustentar. Medo de não merecer. Mas uma mente orientada para a prosperidade aprende outra pergunta. O que pode ser criado a partir daqui? Não é uma pergunta de fantasia. É uma pergunta de poder. Ela não nega a dificuldade. Apenas se recusa a parar diante dela. O que pode ser aprendido? O que pode ser melhorado? Que recurso já existe? Que habilidade pode ser desenvolvida? Que pequeno movimento pode ser feito? A mente começa a procurar caminhos. E, quando procura caminhos, começa a perceber aquilo que antes ignorava. Uma conversa. Uma ideia. Uma habilidade. Uma oportunidade. Uma forma de servir melhor. Uma maneira de organizar o tempo. Uma maneira de administrar o dinheiro. Uma maneira de criar valor. Minha mente aprende a reconhecer oportunidades, recursos e possibilidades. Minha mente aprende a reconhecer oportunidades, recursos e possibilidades. Não precisa repetir. Apenas ouça. Talvez você tenha aprendido que dinheiro é sempre motivo de conflito. Que pessoas ricas perdem seus valores. Que prosperar significa tornar-se frio. Mas o dinheiro não decide caráter. Ele amplia escolhas. Pode ser usado com consciência. Pode oferecer segurança. Pode comprar tempo. Pode permitir cuidado. Pode apoiar projetos. Pode reduzir pressões. Pode ampliar sua capacidade de ajudar. Você pode construir uma relação serena com o dinheiro. Sem idolatria. Sem culpa. Sem medo. Eu trato o dinheiro com inteligência, respeito e serenidade. Eu trato o dinheiro com inteligência, respeito e serenidade. Essa frase não promete riqueza imediata. Ela estabelece uma relação. Uma relação adulta. Consciente. Organizada.
Você pode aprender a ganhar. Pode aprender a administrar. Pode aprender a preservar. Pode aprender a investir. Pode aprender a esperar. Pode aprender a não usar o dinheiro para preencher vazios emocionais. Pode aprender a não destruir amanhã para aliviar uma tensão de hoje. Tudo pode ser aprendido. Nada disso precisa acontecer de uma vez. A capacidade cresce aos poucos. Uma escolha financeira melhor. Uma compra evitada. Uma habilidade desenvolvida. Uma oportunidade estudada. Uma fonte de renda criada. Uma dívida organizada. Um plano iniciado. Cada movimento ensina a mente. Minha prosperidade cresce à medida que minha capacidade de gerar valor cresce. Minha prosperidade cresce à medida que minha capacidade de gerar valor cresce. Prosperidade sustentável nasce de valor, da capacidade de resolver problemas, de servir, de criar, de organizar, de comunicar, de permanecer. Você não precisa correr atrás de tudo, precisa tornar-se cada vez mais capaz de reconhecer e sustentar aquilo que faz sentido para o seu caminho. A mente que se sabota deseja resultados, mas teme a responsabilidade. A mente que amadurece aceita aprender a sustentar. Eu me torno capaz de conquistar, administrar e preservar resultados maiores. Eu me torno capaz de conquistar, administrar e preservar resultados maiores. Talvez a ideia de resultados maiores ainda pareça distante. Tudo bem. Não é necessário visualizá-los com clareza. Apenas permita que deixem de parecer proibidos. Você não precisa viver para sempre no limite. Não precisa sentir culpa por desejar estabilidade. Não precisa pedir desculpas por querer uma vida melhor. Pode desejar mais paz, mais liberdade, mais escolha, mais capacidade de cuidar de quem ama, mais tempo para aquilo que importa. A riqueza pode ser um estado de organização. Uma mente que não se dispersa em todo impulso. Uma mente que escolhe. Uma mente que preserva energia. Uma mente que entende que o futuro também merece cuidado. Eu me permito construir uma vida digna por meio de valor e serviço. Eu me permito construir uma vida digna por meio de valor e serviço. Deixe a frase repousar. Você não precisa provar merecimento por meio de sofrimento. Não precisa se destruir para mostrar que trabalha. Não precisa viver exausto para considerar seu esforço legítimo. Inteligência também cria. Estratégia também cria. Conhecimento também cria. Calma também cria. Uma mente descansada percebe melhor. Escolhe melhor. Aprende melhor. Por isso, dormir não é abandono. Descansar não é fraqueza. O descanso faz parte da construção. Esta noite, você não está fugindo do seu propósito. Está preparando a mente para encontrá-lo com mais clareza. Sua mente pode descansar. Seu corpo pode descansar. O futuro não será perdido porque você dormiu. Ao contrário, você se torna mais capaz de construí-lo quando não vive em guerra consigo mesmo. A riqueza que começa dentro de você é silenciosa. É clareza. É direção. É paciência. É capacidade. É confiança sem euforia. É disciplina sem violência. É desejo sem desespero. Essa riqueza começa a encontrar espaço. Pouco a pouco. Sem pressa. Sem necessidade de provar nada. Apenas como uma nova maneira de olhar para a vida. Imagine uma manhã tranquila. Não uma manhã perfeita. Apenas uma manhã em que sua mente desperta um pouco mais leve. Você abre os olhos e não sente a necessidade de resolver tudo. Existe apenas o próximo passo. Uma pequena ação.
Algo simples. Algo possível. Você começa. Sem pensar demais. Sem esperar sentir vontade. Apenas começa. Talvez seja organizar algo. Escrever. Estudar. Criar. Responder. Planejar. Cuidar do corpo. Cuidar do dinheiro. Retomar um projeto. Não importa o tamanho. Importa a mensagem. A mensagem de que você está presente. A mensagem de que não abandonou a si mesmo. Imagine a sensação de cumprir uma pequena promessa. Nada grandioso. Nada que precise ser mostrado. Apenas você sabendo. Sabendo que disse que faria. E fez. Essa sensação é calma. É um respeito silencioso. Um pequeno fortalecimento da confiança. Estou me tornando alguém em quem posso confiar. Imagine outro dia. A motivação não aparece. O corpo está mais lento. A mente procura distração. Mas você não entra em guerra. Apenas reduz o tamanho da tarefa. Faz um pouco. Mantém o vínculo. Permanece. Eu permaneço quando o entusiasmo diminui. Imagine-se diante de um erro. Algo não saiu como esperado. A antiga voz começa a falar. Diz que tudo foi inútil, que você nunca aprende, que deveria desistir. Mas, desta vez, você não segue a voz. Você observa. Respira. Corrige. Continua. O erro se torna informação, não identidade. Eu aprendo sem me humilhar. Eu corrijo sem me destruir. Imagine-se cuidando melhor dos seus recursos. O dinheiro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade. Você começa a olhar com mais clareza. Sabe o que entra. Sabe o que sai. Decide com mais calma. Não precisa controlar tudo de uma vez. Apenas começa a conhecer, a organizar, a escolher. Eu trato meus recursos com respeito. Imagine uma oportunidade chegando. Antes, talvez sua primeira reação fosse dizer não. Acreditar que não estava pronto. Que alguém faria melhor. Mas, desta vez, você não fecha a porta imediatamente. Você observa. Faz perguntas. Aprende. Considera. Permite-se imaginar que pode crescer até o tamanho da oportunidade. Minha capacidade cresce quando é utilizada. Imagine semanas passando. Pequenos atos se repetem. O que era difícil começa a ficar familiar. A tarefa pesa menos. A disciplina exige menos negociação. A confiança cresce. Não porque tudo deu certo, mas porque você permaneceu. Imagine meses passando. Algo começa a mudar. Talvez a renda. Talvez a habilidade. Talvez a organização. Talvez a forma como você fala consigo mesmo. Você percebe que já não reage exatamente como antes. A autossabotagem ainda tenta aparecer, mas já não encontra a mesma obediência. Você reconhece. E escolhe. Reconhece. E retorna. Reconhece. E continua. O que antes me impedia está perdendo força dentro de mim. O que antes me impedia está perdendo força dentro de mim. Imagine uma vida mais estável, não uma vida sem problemas. Uma vida com mais espaço, mais calma, mais capacidade de escolher. Você não vive apenas reagindo. Começa a planejar. Começa a preservar. Começa a construir. A prosperidade aparece como espaço. Espaço para respirar. Espaço para cuidar. Espaço para aprender. Espaço para escolher projetos melhores. Espaço para dizer não ao que destrói sua paz. Imagine-se entrando em lugares que antes pareciam distantes. Você não entra pedindo desculpas. Não precisa fingir.
Não precisa provar superioridade. Apenas reconhece que se preparou, que pode aprender, que pode contribuir, que pode ocupar espaço com serenidade. Eu posso crescer sem culpa. Eu posso prosperar sem abandonar meus valores. Essa nova vida não precisa chegar como uma explosão. Ela pode ser construída em silêncio, uma manhã por vez, uma tarefa por vez, uma decisão por vez, um mês por vez. Você não precisa ver todos os detalhes. Apenas sinta a direção. Mais clareza, mais firmeza, mais confiança, menos luta interna, menos abandono, menos necessidade de provar. Uma pessoa que constrói não corre o tempo inteiro. Ela retorna. Ela organiza. Ela permanece. Ela descansa. Ela continua. Veja essa pessoa. Sem esforço. Talvez o rosto não esteja claro. Talvez a imagem se afaste. Tudo bem. A mente não precisa ver perfeitamente. Precisa apenas aceitar que essa pessoa pode existir. E essa pessoa não está separada de você. Ela é construída pelas suas próximas escolhas, não nesta noite. Agora você descansa. Mas, quando o dia chegar, uma pequena escolha dará continuidade a essa imagem. Uma escolha simples. Uma escolha coerente. Uma escolha que diz: eu estou aqui. Eu não me abandonei. Eu continuo. Deixe a imagem se dissolver devagar. Não há necessidade de segurá-la. Ela pode seguir com você para o sono. A mente já recebeu. A mente já viu. A mente já começou a tornar familiar a vida que você deseja construir. Um desejo definido reúne a mente. Sem direção, a energia se espalha. A pessoa pensa em muitas coisas. Começa muitas coisas. Muda de caminho diante de cada dificuldade. Mas, quando existe um propósito, algo se organiza por dentro. Você não precisa descobrir toda a sua missão nesta noite. Não precisa encontrar uma frase perfeita. Pode apenas permitir que uma direção se torne mais clara. O que realmente importa? Que vida você deseja construir? Que sensação deseja ter ao olhar para os próprios dias? Que tipo de pessoa deseja tornar-se? As respostas podem vir depois. Não é necessário procurar agora. A mente pode descansar sobre as perguntas. E aos poucos, separar aquilo que é ruído daquilo que é verdadeiro. Meu pensamento se organiza em torno de um propósito definido. Meu pensamento se organiza em torno de um propósito definido. Um propósito não precisa ser grandioso aos olhos de todos. Precisa ser verdadeiro para você. Pode ser liberdade. Pode ser estabilidade. Pode ser uma obra. Pode ser cuidar melhor de alguém. Pode ser desenvolver uma habilidade. Pode ser sair de uma situação. Pode ser construir algo que permaneça. O importante é que sua energia encontre um centro. Quando a mente possui um centro, algumas distrações perdem força. Algumas opiniões deixam de importar tanto. Alguns impulsos parecem menores. Você começa a escolher não apenas pelo sentimento do momento, mas pela direção que decidiu seguir. Eu escolho uma direção e fortaleço essa escolha com ações. Eu escolho uma direção e fortaleço essa escolha com ações. A ação pode ser pequena. O propósito não exige pressa. Ele exige continuidade. Existem fases em que quase nada parece acontecer. O trabalho permanece invisível. A habilidade está crescendo, mas ninguém vê. A disciplina está se formando, mas os resultados ainda não chegaram. A reputação está sendo construída em silêncio. A mente impaciente interpreta o invisível como vazio.
Mas nem tudo o que está crescendo pode ser visto imediatamente. A semente trabalha antes de aparecer. A confiança cresce antes de ser percebida. A capacidade se forma antes do resultado. Por isso, você pode permanecer mesmo quando ainda não há prova externa. Eu continuo mesmo quando o resultado ainda não é visível. Eu continuo mesmo quando o resultado ainda não é visível. Persistência não é tensão, é continuidade. É manter a direção. É não abandonar uma construção apenas porque ela ainda não ficou pronta. A autossabotagem procura alívio imediato. Adiar traz alívio por alguns minutos. Desistir traz alívio por algumas horas. Evitar traz alívio por algum tempo. Mas depois, o peso retorna. A disciplina faz o caminho oposto. Ela pede um pouco de esforço agora e oferece mais liberdade depois. A mente começa a compreender essa diferença. O conforto imediato nem sempre é paz. Às vezes, é apenas adiamento. O desconforto imediato nem sempre é sofrimento. Às vezes, é apenas movimento. Você pode escolher com mais calma, sem dramatizar, sem exigir perfeição. Apenas perguntando: esta escolha serve à pessoa que desejo me tornar? Se a resposta for sim, um pequeno passo será suficiente. Um passo, depois outro, sem pressa, sem cobrança. A construção não precisa ser rápida para ser real. Aquilo que merece minha vida também merece minha persistência. Aquilo que merece minha vida também merece minha persistência. Talvez você não se lembre dessa frase amanhã. Tudo bem. A mente se lembrará da sensação, da ideia de que algo importante merece continuidade, da ideia de que você pode descansar sem desistir, da ideia de que pode ajustar sem abandonar. Eu descanso sem abandonar. Eu ajusto sem desistir. Eu retorno ao meu propósito. Não é necessário lutar para manter o propósito durante o sono. Ele pode repousar também. Pode ficar em silêncio. Pode existir sem cobrança. Você não precisa estar produzindo o tempo todo para continuar comprometido. O descanso também protege o propósito. A noite também faz parte do caminho. Dormir também é uma forma de preparar a mente. Você pode confiar que nada importante será perdido porque descansou. Amanhã haverá tempo para agir. Agora há tempo para soltar. Soltar a pressão. Soltar a comparação. Soltar a necessidade de controlar cada resultado. O propósito permanece. Mesmo quando você dorme. Não como uma obsessão, como uma direção tranquila. Como uma estrela distante. Você não precisa alcançá-la nesta noite. Precisa apenas saber para onde deseja caminhar. E então descansar. Agora, as palavras podem ficar mais simples. Sua mente não precisa mais acompanhar ideias longas. Pode apenas ouvir. Pode se afastar. Pode dormir. Nada precisa ser resolvido. Nada precisa ser provado. Você está seguro para descansar. Seguro para deixar o dia terminar. Seguro para soltar a tensão. Seguro para não controlar tudo. O passado não é uma ordem. O medo não é uma profecia. A dúvida não é uma sentença. Um erro não é identidade. Um atraso não é o fim. Você pode retornar. Você pode escolher novamente. Você pode continuar. Eu não sou os padrões que aprendi. Sou a mente que pode transformá-los. Eu não sou os padrões que aprendi. Sou a mente que pode transformá-los. Minha mente pode aprender. Minha disciplina pode crescer. Minha capacidade pode se expandir. Minha confiança pode ser reconstruída. Estou me tornando alguém em quem posso confiar.
Estou me tornando alguém em quem posso confiar. Não há pressa. A confiança cresce devagar. Uma escolha por vez. Uma promessa por vez. Um retorno por vez. Eu não abandono mais a mim mesmo quando o caminho se torna difícil. Eu não abandono mais a mim mesmo quando o caminho se torna difícil. Posso descansar. Posso ajustar. Posso retornar. Posso continuar. O que antes me impedia está perdendo força dentro de mim. O que antes me impedia está perdendo força dentro de mim. A antiga voz pode falar, mas eu não preciso obedecer. O medo pode aparecer, mas eu não preciso recuar. A dúvida pode surgir, mas eu não preciso abandonar. Eu começo antes de me sentir completamente pronto. Minha confiança cresce enquanto ajo. Eu permaneço quando o entusiasmo diminui. Eu retorno ao meu propósito sempre que me distraio. Não tente repetir. Apenas deixe as frases passarem, como ondas lentas. Uma chega. Depois se afasta. Outra chega. Depois se afasta. Eu posso crescer sem culpa. Eu posso prosperar sem abandonar meus valores. Eu posso receber os resultados do valor que construo. Eu estou seguro quando as coisas começam a dar certo. Eu estou seguro para receber. Eu estou seguro para administrar. Eu estou seguro para continuar. A mente desacelera. O corpo descansa. A noite fica mais silenciosa. Você não precisa ouvir tudo. Pode dormir. Pode deixar as palavras continuarem sem atenção. Minha capacidade cresce quando é utilizada. Meu próximo passo ainda está disponível. Minha mente aprende a reconhecer oportunidades, recursos e possibilidades. Minha prosperidade cresce à medida que minha capacidade de gerar valor cresce. Eu me torno capaz de conquistar, administrar e preservar resultados maiores. Sem pressa. Sem cobrança. Tudo pode ser aprendido. Tudo pode crescer. Tudo pode amadurecer. Eu não preciso me odiar para mudar. Eu não preciso me punir para crescer. Eu posso construir disciplina a partir do respeito pelo meu futuro. Eu aprendo sem me humilhar. Eu corrijo sem me destruir. Eu posso recomeçar sem voltar a ser quem eu era. A noite recebe aquilo que já pode ser solto. A culpa pode descansar. A vergonha pode descansar. A comparação pode descansar. A necessidade de provar pode descansar. Você também pode descansar. Seu propósito não desaparece porque você dorme. Seu potencial não desaparece porque você para. O descanso não é abandono. O descanso é parte da construção. Eu descanso sem abandonar. Eu descanso sem abandonar. A mente recebe uma nova direção. Calma. Firme. Silenciosa. Uma direção de riqueza. Não apenas riqueza material. Riqueza de pensamento. Riqueza de escolha. Riqueza de capacidade. Riqueza de serenidade. Riqueza de propósito. Minha mente se organiza em torno daquilo que deseja construir. Minha energia deixa de ser usada contra mim. Minha energia retorna para mim. Eu não diminuo mais o meu futuro para proteger os medos do meu passado. Eu não diminuo mais o meu futuro para proteger os medos do meu passado. Não é necessário fazer nada com essa frase. Apenas deixe que ela permaneça. O sono pode chegar. A atenção pode desaparecer. As palavras podem ficar distantes. Você está seguro. Está em paz. Não precisa vigiar a mente. Não precisa impedir pensamentos. Eles podem passar. Você permanece. Tranquilo. Inteiro. Seguro. Meu passado pode explicar alguns dos meus padrões, mas não decide o meu futuro.
Meu passado pode explicar alguns dos meus padrões, mas não decide o meu futuro. A noite continua. A respiração encontra seu próprio ritmo. O corpo encontra seu próprio descanso. A mente encontra seu próprio silêncio. E uma nova ideia permanece. Eu posso confiar em mim. Eu posso confiar em mim. Não perfeitamente. Não de uma vez. Mas cada vez mais. Eu descanso em paz. Eu desperto mais próximo de quem decidi me tornar. Eu descanso em paz. Eu desperto mais próximo de quem decidi me tornar. As palavras ficam mais leves, mais distantes, mais suaves. Nada precisa ser lembrado. Nada precisa ser repetido. A mente já recebeu. A noite já acolheu. Você pode dormir. Pode soltar. Pode descansar. E dentro do silêncio, uma nova direção permanece. Calma. Profunda. Segura. Você não é os padrões que aprendeu. Você é a mente que pode transformá-los. E, por esta noite, isso é suficiente.